Boa tarde, sejam muito bem-vindos de volta. Ó, teve gente animada aí. Boa tarde! Boa tarde! Ai, que gostoso! Sejam muito bem-vindos de volta. Espero que tenham tido um excelente almoço. Vamos retornando à programação do Evento Hub, da 17ª edição brasileira do Dia Mundial da Internet Segura. Só para lembrar que as atividades continuam a ser transmitidas ao vivo pelo site diadainternetsegura.org.br e pelo Facebook da SaferNet, facebook.com/SaferNetBR e também pelo canal do NICBR no YouTube, youtube.com/NICBRVídeos. Lembrando, gente, para a gente fortalecer, potencializar o nosso evento nas redes sociais, usando a hashtag CID2025 e hashtag Dia da Internet Segura. Pois nesse mesmo dia, centenas de outros países estão realizando suas mobilizações pelo Dia Mundial da Internet Segura. Por isso, convido todos vocês que estão aqui presencialmente, que nos acompanham remotamente, para fortalecer a presença do nosso país nessa iniciativa. Posso contar com vocês? Quero só ver, hein? E seguindo com a nossa programação, anunciamos agora o 4º painel do dia, por uma internet mais positiva, e vem com um título muito importante: Juventudes e os desafios da era digital. Como conter a radicalização e o extremismo online? Para isso, eu gostaria de convidar ao palco essa juventude potente que eu vejo aqui na minha frente, a senhora Aline Taglian, analista de inteligência da Coordenação Geral de Inteligência da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Seja muito bem-vinda, Aline. Também conosco o senhor Alexandre Pupo, ele que é advogado e secretário-geral do Organismo Internacional de Juventude para a Iberoamérica. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Convido também a senhora Mariana Venâncio, advogada e integrante da equipe de conformidade e proteção de dados da assessoria jurídica do NICBR. Bem-vinda, Mariana. Mariana vem com torcida organizada. Também convido a Júlia Fernandes, ela que é embaixadora do Cidadão Digital pela SaferNet Brasil. Há uma disputa de torcida organizada aqui. E para moderar esse painel tão potente, quero convidar a Isabela Ferro, ela que é analista de projetos de educação na SaferNet Brasil. Bem-vinda, Isabela. Também conosco Gustavo Barreto, ele que é assistente de projetos na SaferNet Brasil e conselheiro nacional de juventude. Lembrando o público que teremos um momento final para perguntas e respostas, assim esperamos. A moderadora vai ver como fica a questão do tempo. As perguntas da audiência remota deverão ser enviadas pelo chat do YouTube ou Facebook. Na presença, quem está aqui presencialmente, por favor, escrevam suas perguntas, entreguem para as nossas recepcionistas, que elas entregarão para a moderadora. Combinado? Desejo um ótimo painel a todos e a todas. Isabela, é com você. Alô, alô? Pronto. Boa tarde a todas as pessoas presentes aqui, a audiência que nos acompanha online também. Primeiramente, eu estou muito feliz de estar aqui moderando essa discussão, que está contando hoje com convidadas e convidados muito competentes e muito sérios, que vão trazer insights e ideias muito importantes para a gente discutir um tema que é muito sensível e merece a atenção de toda a nossa sociedade. E acho que uma ênfase especial que a gente está falando sobre um problema que aflige muitos jovens. E, por isso, esse painel tem uma representatividade importante da juventude. E a nossa audiência online não vai conseguir ver, mas eu estou vendo aqui presencialmente uma audiência também de muitos adolescentes e jovens acompanhando essa discussão. Então, reforçando o quanto a gente preza por essa representatividade, como esse painel traz isso para o Dia da Internet Segura de 2025.
O nosso tema de hoje, então, trabalha questões relacionadas à radicalização e ao extremismo online. E aqui eu ressalto a preocupação da Cifernet com esses temas, dado alguns dados do nosso canal de denúncias, denuncie.org.br. Em 19 anos, o canal recebeu mais de 780 mil denúncias de crimes relacionados à apologia e incitação a crimes contra a vida, além de denúncias relacionadas ao racismo, ao neonazismo e à violência de gênero. Então, esse tema nos concerne muito e é por isso também que a gente promove essa discussão aqui hoje. Em 2023, em abril de 2023, num contexto muito delicado que a gente vivenciou de violência e ataque às escolas brasileiras, a Cifernet criou, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o canal Escola Segura. E hoje a gente tem a honra de receber aqui a Aline, que atua nesse projeto, para contar um pouco mais de como essa operação funciona e trazer algumas ideias e aprendizados desse processo até aqui. Passo para você, Aline, por favor. Obrigada. Boa tarde, senhoras e senhores. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do Tiago, da Cifernet, do Dr. Sr. Demi, por todos os apoiadores do evento, pela iniciativa, pela recorrente iniciativa de trazer esse tema em discussão. Nós que vivemos diariamente conectados à internet, então conhecer mais sobre isso se torna muito importante para a nossa vivência diária. Bem, eu vou me apresentar brevemente. Eu sou Aline Taglian, sou policial militar do Estado do Rio Grande do Sul, desempenho minhas atividades na Coordenação Geral de Inteligência da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência do Ministério da Justiça. Para vocês entenderem, a DIOP, a diretoria em que a gente está vinculado, ela fica dentro da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Também eu sou formada em psicologia. Então, esse é um fator que auxilia muito a gente compreender esse fenômeno em particular, esse fenômeno social, cultural, e que a gente tem muitos desafios para enfrentar. Então, como a Isabela deu já uma ideia do tema, eu vou falar sobre o canal da Escola Segura, que foi implementado em abril de 2023, através de uma parceria com a Cifernet Brasil, porque a gente se deparou no dia 5 de abril de 2023 com um cenário bem difícil. A gente vivenciou um ataque à escola, uma escola infantil no estado de Santa Catarina, e esse evento ele gerou, além de toda a comoção social, além de toda uma insegurança, um medo social, ele trouxe oportunidades para que a gente pudesse também pensar em estratégias para compreender melhor esse tema e os fenômenos que ele desencadeia. Após o evento, então, a gente conheceu e vivenciou, sentiu na pele o famoso, conhecido, o efeito contágio. Nós tivemos, após esse acontecimento, a disseminação na internet de conteúdos extremistas, de novas ameaças de ataque em escolas, de disseminação de conteúdos que enalteciam autores pretéritos de ataques em escolas. Então, a gente se viu necessariamente envolvido a interromper isso. E uma maneira que a gente encontrou para tentar reunir essas ameaças, esses conteúdos que estavam sendo propagados na internet, foi através do canal de denúncias. Então, o canal de denúncias ele está disponível dentro do site do Ministério da Justiça, o ambiente que a população, que o cidadão se depara ao fazer a denúncia é esse. Então, tem dois campos, um em que a pessoa consegue inserir um endereço da web e outro, um campo em que ela pode descrever o que ela deseja comunicar. Passado o desafio de conseguir integrar esses conteúdos que circulavam pela internet, nos deparamos com outro desafio, que foi dar conta de todas as denúncias que eram comunicadas lá.
A nossa equipe da Coordenação Geral de Inteligência, mais a rede de centros integrados regionais que existem em todas as regiões brasileiras e que é vinculado ao Ministério da Justiça, mesmo com a gente fazendo uma força-tarefa, não estávamos dando conta. E assim, se tem uma diretriz que a gente utilizou naquela época e utiliza até hoje, é que toda ameaça é grave. Então, sempre partimos desse princípio. Então, toda denúncia ela era processada, a gente tomava as devidas para todas elas. Então, nós precisávamos necessariamente conferir uma a uma. Então, em abril de 2023, a gente recebeu 8.660 denúncias. Então, pensem vocês, num canal de denúncias único do Ministério, mais as que o Estado recebe, mais as que a gente não ficou sabendo, né, que foram subnotificadas. Então, foi um volume muito expressivo. Então, para que a gente pudesse dar conta de todas essas informações, nós aumentamos a nossa força-tarefa. Nós contamos com o auxílio das secretarias dos estados, secretarias de segurança dos estados, dos Centros Integrados de Comando e Controle Nacional e estaduais, das polícias civis, das polícias militares, do Cyberlab, que é o Laboratório de Operações Cibernéticas lá do Ministério da Justiça, que faz um trabalho extraordinário também nessa temática. Então, nós unimos, a Polícia Federal também participou, então, reunimos agentes de inteligência que pudessem dar conta dessas informações e que elas chegassem a tempo nos estados, nas localidades, para que fossem mitigados qualquer possibilidade de risco e eventual ataque. Como a gente realiza esse processamento das denúncias? Então, o cidadão comunica lá no site do Ministério, aí o analista que recebe a denúncia, ele faz a verificação do link, do que é descrito pelo comunicante, a gente identifica qual é que é o grau de prioridade, o nível de prioridade que aquele evento ele está expressando, né? Se a gente, por exemplo, identifica que ele é o dado ele é urgente, significa uma emergência, por exemplo, uma disseminação de um conteúdo que tem uma ameaça expressa para tal data, para determinada escola, a gente, de imediato, através do nosso canal técnico, a gente faz contato com o Estado, que ele, por sua vez, aciona, né, os órgãos, né, da segurança pública, que tomam as devidas para que a gente reduza ou minimize ou extingue qualquer risco de que ele venha a acontecer. Depois disso, no que a gente faz essa comunicação, a gente necessariamente produz conhecimento. O produto, o que a inteligência entrega? A gente faz produção de conhecimento, relatórios que subsidiem os gestores a tomar decisões em relação àquilo que é comunicado. Então, a gente produz o conhecimento, faz a difusão para as agências de inteligência e, dali em diante, ele pode seguir para uma investigação, ele pode ser tomadas ações de operações de inteligência, enfim, dependendo do caso que se trata. Desde o início da operação até o mês de janeiro, são 22 meses, né, que a gente faz o acompanhamento das denúncias e processa todas essas informações. No total, até o final do mês de janeiro, foram 11.902 denúncias. Como vocês podem ver nesse gráfico, após o mês de abril de 2023, a gente teve uma estabilidade, né, uma certa normalidade em relação às denúncias que a gente recebia. Embora esse número ele seja muito expressivo, todas essas denúncias elas não são necessariamente sobre escolas, sobre ameaças de ataque em escolas. Tá? Então, eu tranquilizo em relação a isso também. Às vezes, a pessoa comunica alguma coisa sobre algum tema adverso. Sobre os conteúdos que a gente recebe, né, desde então, o Twitter foi o mais mencionado entre os provedores de internet, seguido do Instagram. E, dentre as redes sociais, o Facebook, TikTok, YouTube, WhatsApp, Discord. Na terceira colocação, tem sites da web. Esses sites da web, muitas vezes, eles se referem a alguma escola, que às vezes a pessoa não tem muita referência de quem fez a ameaça, mas ela quer indicar a que escola esse evento ele está sendo... pode estar em risco, né? Então, a pessoa coloca o link da escola.
Com esses conteúdos, a gente, então, produziu centenas de relatórios de inteligência. Essa é uma salada de frutas, uma parte das palavras mais mencionadas. E dentre os conteúdos que a gente observou, a gente destaca esses que eu trago nesse momento. Relato de adoecimento mental desses sujeitos, indicativos de que eles viviam em ambientes que têm ambientes familiares desestruturados, que possuem histórico de violência intrafamiliar, ausência ou baixa participação da família no desenvolvimento, também eram vítimas de bullying, cyberbullying, dentro da escola. Também eles mencionavam a sensação de não pertencimento, desde o ambiente familiar, o ambiente escolar e outros grupos sociais. Também a gente observou frustração sexual, tanto em relação à sua preferência, quanto a ele não ser aceito por um parceiro, ele não conseguir desenvolver um relacionamento afetivo. Também sensação de injustiça em relação a algum tratamento na escola e interesse por conteúdos de violência. Também a gente observou que desculpa, gente, que muitos desses adolescentes e crianças se expunham com frequência a conteúdos de violência. E quando isso ocorre, ocorre internamente um processo que se chama dessensibilização, que é, se eu pudesse resumir, é quando o sujeito ele é menos afetado emocionalmente quando ele vê uma pessoa sofrendo, quando ele vê um animal sofrendo. Então, essa exposição excessiva, ela deixa a pessoa menos afeta à emoção. Também a idealização da violência, né, de querer se tornar um mártir, se tornar reconhecido pelos seus pares. Então, em suma, esse nosso trabalho, ele tem como objetivo que a gente identifique, né, quem são esses perpetradores de conteúdos e disseminadores de conteúdos extremistas na internet, conhecer os seus vínculos, conhecer se tem algum encaminhamento para orientar também os estados a ser feito em relação a eles, a produção de conhecimento de inteligência e difusão via canal técnico, e também, através dos laboratórios de cyber, fazer a remoção ou a preservação dos dados e remoção de conteúdos, né, que fazem e incentivam esse tipo de violência nos ambientes escolares e afins. E esse trabalho, ele necessariamente requereu e permanece até hoje reforçando que a integração ela é essencial através das agências de inteligência, outros órgãos, parceiros, provedores de internet, e que esse trabalho de detecção precoce, ele previne, ele salva, ele é necessário. E também o volume de denúncias, ele demonstra que é um canal confiável, que as pessoas entenderam que a cultura de segurança a gente faz no dia a dia, é observando um comportamento inadequado de um aluno na escola, é observando um comportamento, estando atento, que todos fizemos segurança juntos. Ajuda muito que todos vocês jovens estejam atentos aos colegas de vocês. Faz toda a diferença. Muitos dos conteúdos que a gente recebeu, eles não necessariamente eram ameaças à escola, mas eles traziam importantes características de indivíduos que estavam radicalizados, que se interessavam por conteúdos de nazismo, que se interessavam em assistir vídeos de pessoas sendo mutiladas, que incentivavam a automutilação. Então, estas são características muito relevantes que a gente recebia e que indicam o extremismo online. Esse é um gráfico dos ataques à escola no Brasil. São, no total, 43. E, se vocês disserem o trabalho ele é efetivo, a gente pode observar o número de 2024, que teve uma redução expressiva. Então, eu acho que sim. Talvez não
nós tenhamos muitos desafios ainda para melhorar ainda mais, para que a gente consiga zerar, que a gente não tenha estatísticas para o próximo ano, né, para os próximos, mas certamente o trabalho e a integração dos órgãos de segurança e outros órgãos da sociedade fizeram a diferença para que a gente fosse capaz de reduzir e continue acompanhando esse tema no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Pela atenção das senhoras e senhores, muito obrigada. Aline, muito obrigada pela apresentação. Fique tranquila. Acho que esse contexto é muito importante para a gente compreender a importância do trabalho do MJ, dessa operação da Escola Segura. E acho que tem coisas muito importantes da sua fala, né? Você traz uma lista de pontos que podem caracterizar, né, ataques ou conteúdos de violência. Então, um reforço, quando a gente fala de ataques às escolas, muitas vezes as pessoas tendem a atribuir a uma única motivação. E a gente precisa olhar para essas violências de forma ampla, entender que esses motivos são plurais, fazem parte de um contexto, e é isso que, né, o Ministério da Justiça tem trabalhado e olhado através desse canal. Então, para reforçar, o canal chama Escola Segura, está disponível no site do MJ, e qualquer conteúdo de ameaças às escolas pode ser relatado nesse canal. Se puderem também, equipe, colocarem o link do canal lá no chat do YouTube, acho que seria muito importante para a audiência que está acompanhando. E falamos também sobre algumas responsabilidades. Quando a gente fala de extremismo e radicalização, é importante que a gente entenda que as responsabilidades elas são compartilhadas entre os setores. Então, existe uma responsabilidade das escolas, das famílias, do governo, das empresas, da imprensa também, quando cobre esse tipo de evento. E aí, ontem, em um painel, a gente falava aqui muito sobre essas questões de políticas públicas, né? Como a gente pode pensar essas políticas públicas, construí-las para a proteção de crianças, adolescentes e jovens. E aí, agora, eu queria chamar a Mariana Venâncio, que vai trazer um pouquinho dessa atuação do NIC, do CGI, e porque eu falo, né, das políticas públicas, porque a gente dizia ontem como é importante a gente ter dados para sustentar essas políticas públicas. E esse é muito do trabalho também que é realizado aqui através do CETIC. Então, eu queria que a Mariana nos contasse um pouquinho agora desses dados do CETIC e um pouco mais dessa atuação do NIC e do CGI nessa pauta de proteção de crianças, adolescentes e jovens na internet. Mariana, por favor. Obrigada, Isa. Primeiro, eu queria agradecer... Meus slides estão... apareceu. Agradecer a galera da SaferNet, Ju... e o Tiago, e pela oportunidade de estar aqui nessa mesa. Queria agradecer também a equipe de comunicação e eventos do NIC, eles trabalham muito para que esse tipo de evento aconteça. Então, é importante a gente endereçar os agradecimentos também. Vou começar aqui só falando algumas atualizações, para vocês já irem reservando na agenda. Nos dias 25, 26 e 27 de agosto, a gente vai ter 16º Seminário de Proteção à Privacidade e aos Dados Pessoais. É o principal evento da temática no país. Esse ano a gente vai comemorar 15 anos, então é super importante. Espero contar com vocês lá. Todos os eventos do NIC são gratuitos. Esse vai acontecer em São Paulo, mas também tem transmissão ao vivo pelo YouTube. Vou divulgar também o simpósio Crianças e Adolescentes na Internet, que a SaferNet também é correalizadora. É um evento que a gente tem muito orgulho, que a gente está construindo há anos. E é um dos principais eventos sobre a temática de proteção às crianças e adolescentes no ambiente virtual. Vai acontecer no dia 22 de outubro, aqui também em São Paulo, com a transmissão pelo YouTube. Eu fui convidada para falar sobre radicalização e extremismo, riscos de jovens e etc. Só que é um tema muito amplo, então eu precisava fazer um recorte para que a gente consiga dividir esse problema em várias partes e endereçar a quem deve ser endereçado. O primeiro recorte que eu vou fazer vai ser de idade.
Eu acho que esse tema é muito importante que a gente seja discutido desde as infâncias. Quanto antes a gente entrar em contato com isso, tanto nas escolas, com as famílias, por meio das empresas, é melhor. E por que eu acho que o recorte de infância é importante? 1 a cada 3 usuários da internet mundial são pessoas com menos de 18 anos. Isso é um relatório da Unicef de 2017, então pode ser que seja um número maior. E a última TIC Kids divulgada nos mostrou que 93% de crianças e adolescentes já acessaram a internet com o último acesso há menos de 3 meses. Então, a gente vê que os dados eles vêm para confirmar uma hipótese que a gente já vê nas ruas. A gente vai nos parques, nos restaurantes, nas escolas está proibido, ainda bem. A gente vai em praias, todo ambiente que a gente vê crianças cada vez mais novas com seus próprios celulares, tablets e dispositivos eletrônicos no geral. Um outro fenômeno que a gente consegue observar é o crescimento da proporção desses usuários com uma maior frequência de uso e uma antecipação da idade. Então, cada vez mais crianças, cada vez mais jovens, com maior intensificação e frequência desse uso. Esse crescimento de basicamente todos os números que envolvem crianças e adolescentes na internet, ele gera oportunidade, gera experiência, gera alguns benefícios, mas também a gente precisa pensar nos riscos associados a essa maior utilização e cada vez mais jovens. A gente precisa pensar e fazer um segundo recorte aqui, que será o recorte de uma avaliação dos riscos que essas crianças e adolescentes não vão poder. Quando elas terão esses acessos? Já não é mais uma questão de se, é uma questão de quando e como essa criança vai estar preparada para pedir ajuda, para remediar, enfim. Falando um pouco de riscos, atualmente a gente tem uma classificação que a gente chama de 4Cs. É uma classificação que mostra quais são as possibilidades de riscos que uma criança ou um adolescente pode ter online. O primeiro é relacionado a conteúdo, que é quando uma criança ela vai ou gerar, ou ela vai ter contato, ou ela vai ser vítima de algum conteúdo danoso. O segundo seria em relação a contato, que quando a pessoa vai ter contato com algum ou por algum adulto que pode ser perigoso, enfim. Em relação à conduta, são atitudes que aquela criança ou adolescente pode ter, ver, participar, ela pode ser vítima, ela pode ser autora, ela pode só testemunhar. E, por último, em relação ao contrato, que é quando tem algum contrato prejudicial ou abusivo que possa prejudicar o desenvolvimento dessa pessoa que ainda está em desenvolvimento. Mas o que eu queria focar aqui em relação aos riscos é que, se você vê nas 4 possibilidades de riscos que as crianças e adolescentes terão online, tem algo relacionado à radicalização e extremismo. Quando a gente fala de conteúdo, ela pode ter acesso ou praticar ou ser vítima de comunicação extremista. Quando for relacionada a contato, ela pode participar de ataque de ódio, cancelamento ou persuasão, manipulação, radicalização e recrutamento extremista. Em relação à conduta, ela pode participar de comunidades que sejam relacionadas a isso. E, em relação ao contrato, que eu acho que é um dos mais importantes quando a gente fala de mundo digital, que é em relação ao filtro bolha, que são filtros criados com seleções de conteúdos semelhantes. Então, a pessoa vai começar a pesquisar aquele conteúdo e ela vai receber cada vez mais conteúdo sobre isso. Só quem já viu coisa de gatinho e cerâmica no Instagram sabe o quanto você recebe coisa de gatos e cerâmica no Instagram. E aí, isso acaba virando uma coisa que a gente consegue analisar, que o extremismo e a radicalização, ela percorre todas as possibilidades de risco que a criança vai ter contato. Bom, com esse aumento que a gente consegue ver, que eu falei para vocês, as crianças já são 1/3 da internet mundial, mais de 90% da internet brasileira, cada vez mais possibilidades de contato de risco, cada vez mais possibilidade deles próprios produzirem essas questões problemáticas, a gente acaba vendo esse tipo de notícia cada vez mais. A gente acaba tendo contato com esse tipo de situação cada vez mais. A gente consegue, no nosso dia a dia, ouvir cada vez mais histórias em relação a isso. E aí a gente começa a se perguntar como que a gente faz para resolver esse problema. Eu não sei responder essa pergunta, a gente não vai conseguir responder essa pergunta agora. Eu tenho 3 minutos para falar e, infelizmente, é um tema muito complexo, como eu disse. Mas quando a gente está falando de criança e adolescente, especialmente,
Toda a sociedade é responsável. Ah, mas eu não tenho criança. Você é responsável, você é cidadão, você é um adulto, você é uma criança. Todas as pessoas são responsáveis por criar um ambiente seguro. Quando a gente fala de um contexto familiar, é criar um ambiente seguro para que aquela criança possa pedir ajuda quando necessário. Em relação às escolas já fazem trabalhos excepcionais, geralmente a gente coloca tudo na conta das escolas, mas é continuar fazendo esse tipo de acompanhamento, principalmente porque as escolas têm um papel importante na escuta dos jovens, das crianças, dos adolescentes. Em relação ao Estado, criar políticas públicas eficazes, robustas, com embasamento técnico, científico, a partir de pesquisas, para direcionar esse problema de uma forma correta. E as empresas também, desde a criação de todas as aplicações, colocar a criança como prioridade absoluta e o melhor interesse da criança ser respeitado desde as criações de todas as aplicações. E quando eu falo aqui de todos esses entes, o que é mais importante é a participação e o protagonismo jovem. A gente precisa ouvir os jovens, a gente precisa ouvir as crianças, a gente precisa ouvir os adolescentes. Não tem como mais a gente criar aplicativo, a gente criar política, a gente criar qualquer tipo de situação para crianças, adolescentes e jovens sem ouvi-los. Eu aprendi no último simpósio uma frase que eu achei genial, de uma adolescente, claro, da Sofia, que ela falou: nada sobre nós sem nós. Eu não sou mais tão jovem assim, mas eu queria falar. Achei ótimo, achei ótimo. Falando, então, um pouco mais sobre protagonismo e autonomia, a gente tem alguns dados que eu achei bem legal da TIC Kids 2024, que 42% de crianças e adolescentes, eles viram alguém ser discriminado na internet no último ano. 15% de crianças e adolescentes agiram de forma ofensiva. Esse dado, para mim, é o mais importante, porque 15% informaram que foram agressivos. Então, bem provavelmente, esse número pode ser maior. Essa é uma hipótese minha. E 14% informaram que tiveram contato com cenas de violência ou com muito sangue. Do outro lado, quando a gente vê os dados de participação em relação à cidadania e política, 91% não conversaram na internet sobre política ou problemas da sociedade, e 96% também não participou de uma campanha ou um protesto. Aí eu pergunto, o que está acontecendo? Tem cada vez mais crianças, mais adolescentes, estando expostas a mais riscos e não tem uma participação. A gente está criando um espaço em que os adolescentes, em que as crianças podem ser ouvidas. O que eu quero dizer aqui é que quanto maior oportunidades, quanto mais oportunidades de autonomia, de participação, de protagonismo, mais experiência essa pessoa vai ter para quando, não é se, é quando ela lidar com esses riscos, ela ter uma estrutura física, emocional, psicológica para lidar com aquele problema. E também para evitar que ela seja o próprio autor. Então, quanto mais oportunidades, mais a gente vai criar um solo de segurança para essa criança se desenvolver de uma forma segura e ter atividades mais saudáveis e aproveitar o máximo dos benefícios que a internet pode trazer. E aí eu vou encerrar, o meu negócio está piscando ali, um vermelho. A última coisa, a gente está fazendo atualização das cartilhas Internet com Responsa. Opa! Gente, errei uma coisa aqui. O seminário é 25 a 28, no Centro de Convenções Rebouças. Coloquei o lugar errado. Desculpa aí, produção, valeu. A gente está fazendo a atualização da cartilha Internet com Responsa. É uma cartilha que ela é direcionada para o público de crianças e adolescentes, só que dessa vez, na atualização, a gente resolveu fazer algumas coisas diferentes, buscando autonomia e protagonismo. A gente contratou uma empresa especialista em escuta ativa, e o nosso objetivo é gerar o conhecimento a partir do conhecimento e experiência dos jovens. Então, a gente está fazendo algumas escutas com crianças e adolescentes para ouvir o que eles têm a nos dizer e depois criar esse conteúdo. Ainda está aberto a inscrição para fazer parte da segunda fase da pesquisa. Então, pessoas até 18 anos vão ser muito bem-vindas. É uma oportunidade muito legal. A gente vai fazer o lançamento no simpósio, que eu também espero vocês. E aqui está meu e-mail para caso vocês queiram se inscrever ou qualquer outra dúvida. Obrigada.
Mariana, muito obrigada pelas informações. Acho que trouxe uma apresentação muito completa aí de panoramas. E algo que ainda não tinha surgido, né, nessa conversa, a questão dos riscos online, né, e aquela matriz de riscos que nos ajuda muito a pensar sobre essas experiências que crianças, adolescentes e jovens podem vivenciar nos ambientes digitais. Você traz também um ponto na sua fala que eu acho que vai conectar muito com a fala do Gustavo, que é o próximo a contribuir com esse debate, que é a questão da valorização da experiência desses jovens em ambientes digitais. Então, o fato da gente poder promover espaços de participação, onde a gente possa ouvir essas experiências, valorizá-las e construir soluções a partir dessas experiências. Então, eu queria convidar o Gustavo, que hoje ocupa uma cadeira no Conselho Nacional de Juventude e vai poder contar um pouco mais para a gente ações que o Conjuve tem tomado nesse sentido. Então, Gustavo, por favor. Obrigado, Isa. Obrigado a todas as pessoas presentes. Queria desejar uma boa tarde. Eu vou pedir licença para ficar em pé, porque quando eu fico sentado e começo a falar, eu começo a ficar nervoso. É capaz de cair uma cadeira, uma mesinha. E eu queria agradecer também a presença do CIEE de São Paulo, que está aqui com a gente. Tem alguém de CIEE aí? E dizer que eu represento a Ceifernet no Conselho Nacional de Juventude, como o Isa já falou. E ocupo também a coordenação da comunicação do Conselho, né, onde a gente promove esses debates. E é um espaço muito interessante, porque, como geminiano, é um ótimo lugar para colocar na comunicação. E a ideia é que, a partir dessa apresentação, a gente possa falar um pouco sobre como o Conselho Nacional de Juventude está ajudando a reconstruir o cenário das políticas públicas de juventude no Brasil. Um cenário que foi quase que destruído, né? Teve uma tentativa de destruir a construção e a realização de políticas públicas no Brasil durante os últimos anos, mas que agora retoma com a realização, já em 2023, da Conferência Nacional de Juventude e com uma nova formação do Conselho Nacional de Juventude. O Conselho Nacional de Juventude que tem uma obrigação e um dever político e público na defesa e na garantia das políticas públicas de juventude. É um espaço de participação social de nós, jovens, sim, sou jovem, por mais que tenha sido chamado de velho, segunda-feira no CIE de São Paulo, tá? 26 anos, tá? Porque juventude é quem está aí entre 15 e 29 anos, é uma população que gira em torno de 47 milhões de jovens no Brasil, de acordo com dados do IBGE. E aqui a gente vai refletir um pouco sobre os aspectos do enfrentamento da radicalização das juventudes através da internet e como ocorre essa percepção dos jovens ou das juventudes brasileiras, que quando a gente fala sobre jovem, a gente está falando, na verdade, sobre uma multiplicidade de vidas, de vivências, de trajetórias. Por isso que a gente costuma abordar o termo juventudes, né, para que possa representar esse público que é bastante variado. A 4ª Conferência Nacional da Juventude ocorreu depois de 8 anos sem ocorrer Conferência Nacional de Juventude, por causa de um contexto político. E teve a participação de mais de 250 mil jovens. Eu tive o prazer de participar de todas as etapas, desde digital, municipal em Vitória de Santo Antão, estadual em Pernambuco, até na nacional, onde a gente pôde pautar a necessidade de refletir sobre os impactos dessa nova era que a gente está discutindo, que Mari bem colocou aqui, que é um contexto de hiperconectividade, que os jovens estão conectados, né? Normalmente, quando a gente vai fazer atividade, eu pergunto, quem já usou a internet, levanta a mão. Quase todo mundo levanta, quem não levanta está usando na hora, né? E aí a gente discutiu, através de diversas etapas do Conselho Nacional de Juventude, a necessidade de ampliar as políticas públicas de assistência psicossocial, como a Aline colocou aqui, sobre essa necessidade de reflexão a partir das necessidades psicossociais. Não só psi, o social também importa. O contexto que aquele indivíduo está vivendo socialmente, muitas vezes de vulnerabilidade, vai importar. Também foi apontada a efetiva implementação da Lei 14.615 de 2023, que institui psicólogos e assistentes sociais nas escolas. E que, quando a gente vai ver a realidade na ponta, a gente chega em escolas que não têm acesso a psicólogos nem assistentes sociais. Então, é dessa realidade que a gente está discutindo.
A gente também apontou sobre a formação de jovens por meio da educação midiática, né? Uma formação que envolva princípios democráticos, que a educação básica esteja preparada para lidar com esse novo contexto social e para preparar esse jovem desde a infância, durante todas as etapas da educação básica, para promoção da sua cidadania, para a promoção de princípios democráticos. E também, no GT de Comunicação, foi citada a democratização das concessões de emissoras de rádio e TV e a regulamentação, né, a necessidade de regulamentar a atuação das plataformas digitais. Mas não para por aí. Já a partir dos dados da Conferência Nacional de Juventude, de 2 em 2 anos, a gente tem uma iniciativa muito importante, que é o Pacto pelas Juventudes, onde a gente cria uma carta de compromissos baseadas nas políticas públicas de juventude e sai procurando candidatos em todo o Brasil, em todo o país, que possam se comprometer com as políticas públicas de juventude efetivas, né? E um texto que é baseado nas conferências nacionais de juventude. Então, alguns dos pontos que foram listados pelo Pacto das Juventudes, em que esses candidatos a prefeito e a vereadores no último ano pôde se comprometer, né, firmar esse compromisso, foi criar políticas municipais para o fortalecimento da educação para a cidadania digital, pensando em cidadania digital como um termo guarda-chuva, né, que envolve segurança, privacidade, educação midiática, mas essa necessidade que a gente possa construir habilidades e competências específicas para o ambiente digital e para esse novo contexto que a gente vivencia. Também foi apontada a necessidade de implementar um protocolo padrão para garantir que as escolas municipais estejam preparadas para atender e apoiar crianças e adolescentes vítimas de racismo e de outras violências. Então, não só é a questão de denunciar no canal de denúncias que existe pelo Ministério da Justiça, mas como aquela escola na ponta vai estar preparada para atender essa demanda que chega para o professor, para o coordenador, para o gestor, e às vezes que fica sendo compartilhado entre os adolescentes, e que um adolescente não consegue ajudar o outro adolescente diante dessas circunstâncias. Foi apontada a necessidade de desenvolver e implementar campanhas de sensibilização em nível municipal, já que se tratava do contexto municipal eleitoral, para promover o respeito à diversidade e combater o preconceito. E também criar leis que instituam programas de formação em educação midiática para a juventude com base em princípios democráticos. Essa carta de compromissos não foi assinada só por quem está, por mais que seja uma carta progressista, não foi assinada apenas por atores que estão na direita, na esquerda ou na extrema esquerda, nesse espectro político. Foi também assinado por partidos de direita, de centro-direita, e o que é muito importante, porque vai importar quem chega no poder assumir esse posicionamento de compromisso com as juventudes. Não para por aí, manda 100, manda 50. A gente teve também o Y20 Tech Summit, que a gente criou, uma parceria SaferNet com o Juve e Y20, onde a gente pôde desenvolver uma ação voltada totalmente para pensar o desenvolvimento global no contexto da era digital, e essa cúpula aí é relacionada a discussões sobre tecnologias que envolveu diversas delegações que estavam presentes no Y20, então desde Coreia do Sul, a Emirados Árabes, teve até os países convidados que também participaram desses debates, e isso influenciou na carta final do Y20 também. Então a gente teve um painel sobre discurso de ódio, violências online e radicalização dos jovens através da internet, e eu trouxe aqui alguns dados de comuniquê do Y20, certo? Conjuve também ajudou a construção do Y20, e a ideia do comuniquê do Y20 é a convocação aos líderes do G20, certo? Para que possam comprometer também com as pautas da juventude, né? O Y20 estava naquele contexto do G20 social, uma trilha específica. E aí, o que foi citado primeiro, que é uma visão de mundo livre do radicalismo, do racismo e da discriminação, que é imperativo incluir os jovens como atores e líderes em discussões e decisões sobre governança global. A gente não consegue construir um futuro melhor para as juventudes sem as juventudes ter um espaço nesse diálogo e nesse debate. Também foi citado tomar medidas urgentes sobre o comércio ilegal de armas, que é um fator super importante, a facilidade com que um jovem ou adolescente pode ter um acesso a armas, tá? O combate de todas as formas de violência, especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade, expandir o acesso de serviços de saúde mental, promover eticamente a inclusão digital e a alfabetização para os jovens nesse contexto da inclusão digital, prevenir a discriminação, a xenofobia,
a radicalização com base em etnia, religião, raça e local de nascimento, reforçar as políticas antidiscriminação e antidiscurso de ódio e implementar políticas de segurança na internet. Pode ver que quando a juventude tem espaço, tem voz, elas conseguem se colocar de uma forma bem democrática, bem atualizada, tá? Aí é uma imagem que a gente trouxe do evento que a gente também promoveu na aldeia Pedra d'Água, do povo Chucuru. Foi o Y20 em Pernambuco, também foi pautada questões relacionadas à comunicação e esse contexto de era digital, principalmente pensando a história de resistência do povo Chucuru, que tem que lidar há muito tempo, né, há décadas, com processos que a gente pensa só contemporaneamente como o fim do mundo. O fim do mundo para o povo Chucuru se deu em várias tomadas de terra desse povo. E agora a gente está numa campanha. Esse é um ano muito importante para a gente, que é um ano que o Conjuve faz 20 anos de idade, que as políticas públicas nacional de juventude completam 20 anos de implementação, e a gente levantou uma bandeira e iniciou um ato pela aprovação do Plano Nacional para as Juventudes, por mais direitos, pela vida dos nossos jovens e por mais futuro. Mas é essencial que esse Plano Nacional de Juventude seja construído com base nos princípios colocados pelas juventudes, nas conferências, em outras atividades, e que seja respeitado esse espaço de escuta das juventudes e que seja construído um Plano Nacional atual, atualizado, moderno, que atenda a isso que a gente está discutindo aqui, que é esse novo contexto. Tá? Estou ali gritando, parece que estou puxando um aboio ou fazendo um leilão de gado. Mas a mensagem que eu quero deixar, e é uma mensagem muito importante, que já há algum tempo atrás, uma amiga minha, numa conversa que a gente teve, ela disse: Gustavo, como é que a gente pode pensar, e eu acho que isso é essencial para que a gente possa falar sobre juventude, como é que a gente possa pensar, Pupo, em um futuro, em um horizonte que vá para além do medo, do desemprego, do pavor, da ansiedade, desse contexto que a juventude vem vivendo e sofrendo, e muitas vezes é utilizado em processos para radicalizar esses jovens, porque o encanto que não é oferecido através de políticas sociais, a magia que não é oferecida através das políticas sociais, é oferecido por esses canais de radicalização, por esses grupos que oferecem fantasia, magia, para que a pessoa possa pensar outras formas de pensamento. E é necessário, já que eu falei do povo Chucuru, que a gente retome uma das frases mais fortes da história da política pernambucana, sou pernambucano, o sotaque entrega, né? Que é uma frase do cacique Chicão, que foi morto por defender o povo Chucuru, virou um mártir da luta indígena no Brasil inteiro, fez a união do povo indígena pernambucano, que ele disse que em cima do medo é preciso ter coragem. Então, por mais que a gente tenha medo de um futuro que possa estar pela frente, por mais que a gente possa ter pavor, medo desse contexto que a gente está vivenciando, é necessário que a gente tenha coragem para poder enfrentar e encarar esse contexto social. E essa mensagem eu quero deixar aqui, que a gente pode esperançar sim, a gente pode ter esperança, e é necessário que em cima do medo a gente tenha coragem. Obrigado. Gustavo, muito obrigada pela sua apresentação, muito inspiradora. É incrível a gente poder conhecer um pouco mais do trabalho do Conjuve, que vem se reestruturando depois de muito tempo de sucateamento dessas políticas de juventudes. Então, obrigada por essa apresentação. Olhar essa fotinho, né, dos jovens indígenas e aquele pessoal todo discutindo, falando ali sobre os seus direitos, sobre questões que vivenciam na internet, e um olhar muito precioso para construir soluções junto com essas juventudes. E Gustavo já trouxe na fala dele algumas interseções internacionais também, né, de como a gente está olhando para essa questão de juventudes, de radicalização e extremismo em níveis internacionais. E para a gente aprofundar um pouco mais essa discussão, eu queria convidar o Alexandre Pupo, ele que ocupa pela primeira vez
o cargo da Secretaria-Geral do Organismo Internacional de Juventude para a Iberoamérica. É a primeira vez que o Brasil assume essa cadeira, certo? Então, a gente queria ouvir um pouco mais, conhecer um pouco mais da atuação da OIJ e também como que vocês têm enxergado essas discussões do Brasil para o mundo e vice-versa. Como que essas discussões estão exercendo influência aí nesse olhar para a juventude global. Boa tarde, obrigado, Isabela. É um prazer estar aqui hoje para conversar sobre esse tema tão importante. Agradecer ao Gustavo pelo convite. Bom, eu me chamo Alexandre Pupo, eu não tenho apresentação, eu vou falar, e o bom de falar depois da gente ouvir algumas apresentações já é que a gente pode ir dialogando também, né, com o que foi falado. E eu trabalho desde o começo, eu tenho 31 anos, então estou no limite assim, de poder falar que eu ainda estou jovem, porque não sou mais, mas minha trajetória é uma trajetória de militante de juventude. Eu venho do movimento estudantil, eu militei na juventude na igreja, depois eu fui para o partido, e desde o começo do governo Lula eu trabalho na assessoria internacional do presidente, com o Celso Amorim, que é ex-chanceler nosso. Mas eu estou falando hoje aqui não como representante do governo, a nossa representante do governo já falou, eu estou falando nesse meu novo cargo, que eu vou assumir a partir de abril, que eu fui eleito secretário-geral do Organismo Internacional de Juventude para a Iberoamérica. E a ideia é também poder explicar um pouco o que isso significa, porque não é um organismo que é tão conhecido, né? A gente tem organizações internacionais como a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ou a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, e não existe nenhum organismo internacional de juventude que dê conta de todos os países do mundo. Mas existe um Organismo Internacional de Juventude, o único, que é o Organismo Internacional de Juventude da Iberoamérica. E a Iberoamérica é o conjunto de 21 países, Portugal, Espanha e os 19 países que falam português e espanhol na América Latina. E essa região do mundo é uma região que é muito avançada no tema de juventude. E em duas áreas, que é uma área era que o Gustavo estava falando agora, que são os espaços de participação da juventude. Então, você é garantir não só que o governo vai estar cuidando de juventude, mas que vão ter organismos de representar, de dar voz às diferentes juventudes que existem no país. Essa é uma área. A outra área é que o governo tenha espaços de política de juventude estruturados. Na Iberoamérica, nós temos ministras de juventude. Em Portugal e na Espanha, em Honduras também tem ministra de juventude. Aqui no Brasil, a gente tem o grau de Secretaria Nacional de Juventude. E o nosso trabalho, enquanto OIJ, enquanto esse organismo, é fomentar o fortalecimento dessas políticas públicas de juventude, o fortalecimento da participação das juventudes nos espaços de decisão nos países e a representação dos interesses e das opiniões das juventudes nos órgãos internacionais. O OIJ, por ser o único organismo internacional de juventude, tem assento nas Nações Unidas, é membro observador da Assembleia da ONU, da COP, e é membro do ECOSOC, que é o Conselho Econômico Social da ONU. Isso para dar um panorama do que é o OIJ. E agora, para entrar no tema, desde 2022, esse conjunto de atores governamentais de juventude vem trabalhando o que ficou conhecido como a Nova Agenda de Juventudes, que foi oficialmente aprovada no ano passado. É um conjunto de 40 e poucos temas, que são temas urgentes de debate e de desenvolvimento de política pública. E o tema digital, ele é transversal, porque é uma nova realidade que a gente enfrenta, e isso aparece na nova agenda de juventudes com força. A Mariana mostrou aquele gráfico dos riscos e oportunidades, e entre os desafios que nós encontramos nessa nova agenda de juventudes, o desafio tecnológico, ou digital, ele se divide em dois. O primeiro é do acesso desigual. A gente ainda tem um acesso à internet muito desigual nessa região latino-americana, nessa região ibero-americana, o que limita a possibilidade de progresso daqueles que são mais excluídos na sociedade. E o outro desafio são os riscos desse entorno digital, né, que é uma expressão que eles usam em espanhol.
Os dados do BID dizem que, em 2022, 46% das casas da América Latina não têm acesso à internet. Além do acesso, tem a questão da qualidade também. A CEPAL diz que só 37% das casas na América Latina têm acesso à internet de qualidade. Isso é o que a gente chama de brecha digital, que afeta, por exemplo, a questão da empregabilidade juvenil, né? A Organização Ibero-Americana dos Estados diz que 30% dos jovens não têm habilidades digitais básicas para utilizar as tecnologias de informação e comunicação. Então, aí a gente tem um problema dessa brecha, né, desse problema de acesso e da qualidade do acesso à internet. Mas eu queria focar nos riscos, que são eles que caminham para essa discussão sobre radicalização e extremismo. E eu diria que os riscos, eles são 4, que a gente identifica enquanto esse conjunto de países. A exploração do trabalho nas plataformas digitais, né? A América Latina é uma região com muito trabalho precarizado, que é o trabalho que é feito através dessas plataformas, né? A gente tem os entregadores, a gente tem trabalhos remunerados por minutos ou por cliques em plataformas que vendem esse tipo de serviço. O segundo risco é o risco do assédio cibernético. 1 em cada 3 jovens da América Latina já sofreu assédio através da internet. O terceiro, que é um grande tema, que é saúde mental, que se relaciona diretamente com esse entorno digital. E o quarto, a desinformação, as notícias falsas que levam à radicalização. Tem um dado que eu achei muito interessante, que é as pessoas jovens, 70% delas usam a internet com frequência, e os adultos, 20%. Ou seja, a juventude, ela é nativa digital. Ela não é uma parte da vida dela que acontece na internet, mas é quase hoje a totalidade da vida que acontece na internet. E a participação, inclusive política da juventude, hoje se dá muito mais por meios digitais do que pelas formas tradicionais de participação. Isso é um dado da pesquisa da Fundação Friedrich Ebert. Antes, os jovens se filiavam a partidos, participavam de movimento estudantil, iam para passeatas. Hoje, a participação política se dá muito através de compartilhamento de conteúdo nas redes sociais, de posicionamento através de vídeos. Então, eu falava isso, né? O Gustavo falou da hiperconectividade. O entorno digital, a gente tem que lembrar que ele não é a vida da sociedade como nós conhecemos. Ele reproduz e acentua desigualdades da vida social. Há um foco maior no indivíduo, a capacidade de geração de grupos de interesse muito específicos que criam bolhas que não haveriam na sociedade. É o filtro bolha que a Mariana estava falando, né? Você vai criando comunidades e fortalecendo comportamentos que na vida ao ar livre da rua você não ia encontrar 180 vídeos de gatinho e de cerâmica. Talvez você encontrasse um gatinho e ali você alimentava o seu prazer em ver um gatinho, mas hoje você consegue passar o dia inteiro só vendo e compartilhando esse tipo de vídeo. E é isso que permite a incubação de radicalismos e de extremismos. É um segundo piso da sociedade, o mundo digital, e ele é menos regulado. E esse é o problema de fundo. E eu vou terminar agora, no minuto que me resta, falando de caminhos. Eu acho que teve um GT do governo federal, no Ministério de Direitos Humanos, de enfrentamento ao discurso de ódio e extremismo na internet. E eles falavam, em primeiro lugar, de educação na cultura democrática. A democracia, ela não é um dado natural da sociedade, ela precisa ser continuamente educada e reforçada. Educação midiática, nós não aprendemos diretamente a usar as redes, e um ambiente menos regulado abre espaço para uma confusão total. Notícia, artigo de opinião, teoria da conspiração e mentira, uma seguida da outra no seu feed, sem ninguém te ensinar a identificar o que é um ou é outro. Isso é educação midiática. E depois a discussão de internet segura, que passa por ferramentas técnicas para medir e monitorar o discurso de ódio na rede. A gente viu aqui o da Escola Segura, por exemplo, como um exemplo de monitoramento, mas também uma discussão sobre judicialização e responsabilização daqueles que fazem a disseminação desse conteúdo. E, por último, talvez o mais importante, que é a regulamentação das redes sociais. Por trás de um discurso que absolutiza
o caro princípio da liberdade de expressão, se esconde um ambiente completamente desregulado e cada vez menos regulado. Eu comecei falando que essa nossa geração é nativa digital, diferente de nós, que estamos aqui sentados, que passamos da mudança do analógico para o digital. A juventude de hoje chega e ocupa o espaço digital com naturalidade, como se fosse mais um cômodo da sua casa. Mas esse processo ele precisa ser feito com educação, tanto democrática quanto midiática, e com regulação, o que é um desafio pelo poder hoje concentrado na mão de poucas empresas de tecnologia que ditam as regras dentro desses espaços. A minha única certeza é que a juventude tem que estar nesse debate. Os consumidores principais do mundo digital são os jovens, e também são os que são mais afetados, por exemplo, na saúde mental. Essa discussão não pode estar nas mãos dos donos dos meios de comunicação. Essa discussão tem que estar na mão dos consumidores, daqueles que são expostos aos riscos e também às potencialidades desses espaços. E a participação da juventude não pode ser só de ouvir a discussão. A gente não pode estar sentado na mesa só para ouvir a discussão. Mas a gente tem capacidade, inclusive, de liderar ao lado de organizações da sociedade civil e do governo para o desenvolvimento de políticas públicas efetivas. Termino dizendo que, quando a gente fala de internet segura, a gente não está falando de um processo de, aos poucos, ir transformando o ambiente digital de uma forma mais segura. A internet segura é um direito das crianças, dos adolescentes e dos jovens. E como direito, é um processo de conquista desse direito, e que nós teremos que nos organizar para garantir o mínimo, que da mesma forma que nós temos direito a uma sociedade segura, a gente também tem que ter direito ao segundo piso dessa sociedade, que é o entorno digital, também com mais segurança, em especial para os jovens, crianças e adolescentes. Muito obrigado. Muito obrigada, Alexandre. Muitas as suas contribuições. E eu queria ressaltar algumas que já vão também puxar a fala da Júlia, né? Você comentou muito agora nesse final sobre um possível caminho ser justamente essa juventude liderando essas construções, liderando espaços de discussão, pensando também em políticas públicas. E na CFENET a gente acredita muito no caminho da educação e da conscientização. Então, a gente tem, né, alguns projetos de engajamento jovem, e acreditamos muito nesse potencial do diálogo para a construção de uma cultura de paz, especialmente nas escolas, que são esses espaços, né, que recebem crianças, adolescentes e jovens e os formam para o exercício da sua cidadania. E a gente tem um exemplo vivo aqui hoje de uma jovem muito engajada, desde cedo, na sua participação, né, e preocupada com o desenvolvimento dessa sociedade. Então, eu queria convidar a Júlia Fernandes, que hoje é embaixadora jovem da CFENET, mas que tem uma trajetória aí de muitos anos já, mesmo muito jovem, olhando para esses direitos, né, e a negligência desses direitos no contexto dela. Então, Júlia, por favor, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória e como você acha que a gente pode endereçar estes desafios que se apresentam para a juventude hoje. Muito obrigada, Isa. Queria começar agradecendo a oportunidade por estar aqui hoje, tanto da SaferNet Brasil, a qual eu represento, quanto do NIC-BR, e agradecer a participação de todos vocês, mas especialmente ao CIE de São Paulo, que está aqui comigo hoje e que esteve comigo segunda-feira. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Vai aparecer um slide aí de vocês, eu acho, hein? Então, hoje é com vocês também. Enfim, espero que vocês gostem do que eu vou falar. Eu quero trazer muito do que o Gustavo disse, disso de esperançar. Eu espero que eu consiga, de alguma forma. Bom, eu acho que... Tá passando. Aí vai passar tudo igual da Mari. Saiu. Aí. Volta. Para cá. Eu acho que nesse debate é fundamental
questionar até que ponto a liberdade de expressão pode ser confundida com a normalização de atos terroristas no nosso país. O Brasil ele tem a sua história constantemente marcada por ataques à nossa democracia enquanto a gente tenta preservá-la. Mas, a partir do momento em que essa proteção falha, seja por ameaças, discurso de ódio, desinformação, exploração sexual com crianças e adolescentes, a gente entra em um território perigoso, onde os nossos direitos fundamentais são violados e a partir do momento em que a violência ganha domínio. O ataque de Suzano não aconteceu na manhã do dia 13 de março de 2019. Tudo começa quando a gente ignora o impacto que as redes sociais têm na saúde mental dos jovens que buscam esse pertencimento e validação, e muitas vezes o encontram e têm essa recompensa através de curtidas, compartilhamentos, comentários em comunidades de ódio. E se existe quem produza esses conteúdos, certamente existe quem os consome. Então, nesse cenário, faz necessário a gente responder o que a juventude pode fazer diante de tudo isso. A resposta está na nossa potência em agir e ocupar espaços que também nos pertencem, como nós estamos fazendo aqui, hoje e agora. Um exemplo claro disso é o nosso evento, onde existem milhares de países conectados em torno do mundo, e o Brasil segue sendo um dos protagonistas em destacar o papel da juventude e destacar a importância da educação para a nossa geração. E eu, como moradora do extremo leste de São Paulo, tendo a minha caminhada estudantil inteira nas escolas públicas, digo com propriedade que é parte do meu dever mobilizar esse pessoal para entrar nesse desafio da internet segura comigo. Um exemplo disso é feito através do programa Cidadão Digital pela SaferNet Brasil, no qual hoje sou embaixadora, e a gente realiza oficinas em escolas e instituições, na qual eu tive o prazer de mediar algumas e fazer cartazes personalizados com esses jovens. Mas, além de cartazes, os grupos também apresentam esses tópicos para a gente, mostrando que, além de espectadores e vítimas, o jovem pode e deve ser agente de mudança nesse cenário. Mas esse reconhecimento só é possível quando a gente tem medidas eficazes que encaram a educação midiática como prioridade. Embora hoje a gente tenha a Política Nacional da Educação Midiática, que visa incrementar na sala de aula junto à educação básica, a realidade mostra uma carência profunda de recursos que impedem que a gente alcance todo o público nacional. E, a partir disso, o que a gente pode visualizar? Um exemplo claro é São Paulo, um estado que tem se destacado. Mas quando a gente vai nas salas de aula e conversa com os estudantes e os professores, a gente reconhece que isso falta muito, que muitos nunca tiveram contato com essas temáticas e sequer sabem usar a internet com consciência. Porque muitos, inclusive, não têm acesso à internet, à rede Wi-Fi, a aparelhos tecnológicos, porque carecem de necessidades ainda maiores, urgentes, que não são atendidas. Hoje, nas escolas estaduais, a gente tem observado, em dias de forte chuva, as escolas alagadas, a falta de ventilador em calor excessivo, com uma sala de 60 alunos superlotada, que não tinha capacidade de realizar essa ocupação desses estudantes em grande quantidade. A gente observa a infestação de pragas. Isso foi o meu ensino médio. E é o ensino médio de muitos que estão aqui hoje, que estão nos assistindo também. Então, a partir disso, a gente se questiona que no Dia Mundial da Internet Segura, é preciso a gente analisar o mundo além da nossa realidade privilegiada. É nosso dever e missão também incluir aqueles que estão envolvidos na escassez. É assim que a gente muda a nossa realidade e o nosso futuro. E pensando em trazer visibilidade para essas questões, eu tinha que ter passado isso, eu esqueci. Mas, enfim, é um estudo pelo próprio Jornal Nacional, que ontem a gente apareceu, hein? Quem aí viu? Levanta a mão, gente. Ai, que tudo! Enfim, é um estudo do Jornal Nacional revelando a falta de estrutura nas nossas escolas brasileiras, sobretudo as escolas públicas. E é pensando nessa temática de vulnerabilidade que, aos 14 anos, eu tentei trazer visibilidade para essas questões através do meu perfil nas redes sociais, que é o Lia Comunica, onde eu abordo temáticas invisibilizadas, principalmente na comunidade do leste de São Paulo. Através de reportagens, documentários, entrevistas, eu abordo temas como imigração, como mães em situação de vulnerabilidade, sistema de saúde público e uma série de outras questões que já alcança mais de 1,5 milhão
e-mail nas redes sociais. Inclusive, um desses documentários chegou a ser premiado pela SaferNet Brasil em 2022. O Além do Digital aborda temáticas como exploração sexual infantil, uso precoce das redes, transfobia, cyberbullying e uma série de outros tópicos muito importantes que a gente tem debatido aqui no evento. Outra coisa que eu queria trazer é que, dessa maneira que a gente produz os conteúdos, a gente fura a bolha do ódio e a gente contém essa radicalização, a partir do momento que a gente ocupa esses ambientes que também pertencem a nós. Um claro exemplo disso é a nossa conquista. Eu falo nossa porque não é só minha, mas de todos aqueles jovens que tinham plena capacidade de estar ali, assim como eu, mas não tiveram oportunidade. Eu estou falando da representação do Brasil na Europa. Uma menina que nunca teve condição de ter outro contato com um idioma que não fosse o português, que viu a precariedade de perto, que convive com a desigualdade social, que conhece o Jardim Marilu, uma periferia próxima à cidade de Tiradentes, na palma da mão, representou todos vocês que estão aqui hoje. E não por eu ter condições, porque existem pessoas aqui que tiveram condições melhores do que a minha, seja financeira ou social, mas porque todos nós lutamos por um único objetivo, a segurança universal e o ambiente online mais saudável para todos os usuários que estão conectados. Dessa forma, eu reforço a importância da contranarrativa que reconhece o jovem como potencial para essa revolta, mas, sobretudo, reconhece o jovem com essa capacidade de participar desse movimento coletivo de acolhimento e de conscientização para todo mundo. E, ao engajar esses jovens que estão aqui hoje, e que hoje eu também represento, espero que eu esteja representando bem, ao engajar essas pessoas, a gente mostra que ser agente político e ser agente transformador colabora para que a gente inspire significativamente as nossas comunidades e mundo afora. Eu termino dizendo que, hoje em dia, conhecer os nossos direitos e deveres é muito mais do que cidadania digital. É um ato de resistência. Muito obrigado a todos. E agora pode levantar os cartazes, pessoal. Eu não tenho nem o que falar para encerrar este painel agora. Acho que a Júlia já cumpriu essa missão. E acho que, diante de tantos desafios que a gente discutiu hoje, esse painel também é um convite para que a gente saia aqui com esse esperançar, né, que foi trazido por Gustavo, trazido por Júlia. E a gente colocou a Júlia para fechar esse painel justamente para que a gente possa sair mobilizados a ocupar as redes, ocupar a internet com conteúdos positivos que valorizem a diversidade, valorizem as nossas juventudes e que a gente possa combater mesmo o discurso de ódio, a discriminação, o preconceito, nesse movimento de contranarrativa que a Júlia traz. A gente tem o potencial de construir novas histórias e novas narrativas que promovam essa cultura de paz e essa valorização da diversidade, tanto nas nossas escolas, quanto em outros espaços, como a Júlia colocou. Então, pessoal, eu agradeço imensamente a participação das nossas painelistas e dos nossos painelistas. E convido vocês a continuarem acompanhando aqui o nosso evento, que trará em seguida um painel sobre o enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes na internet. Muito obrigada. Agora, mestre de cerimônias, volta sem fala, sem voz, com a voz quase embargada, depois de um debate como esse. Isabela, obrigada e parabéns por essa brilhante condução. Sem palavras, Aline, Alexandre, Mariana, Júlia, Gustavo, pela abordagem tão eficaz, tão potente, de um tema tão contundente. Que coisa linda que vocês estão fazendo. Transformação é transformar algo em ação, e é isso que vocês estão fazendo, e é lindo de ver. Viu? Eu só fiquei triste aqui com a fala do Gustavo, que disse que juventude é de 15 a 29, aí ele me lembrou que há mais de 10 anos eu já não sou tão jovem assim. Somos jovens eternamente, eternamente. Parabéns. Vou pedir para vocês levantarem para tirar uma foto, para receber mais uma salva de palmas da nossa plateia. Enquanto isso,
Pessoal do CIE, levanta os cartazes de novo, que eu vi dois temas. Eu não vou enxergar, gente. Quando a gente é jovem, também tem algumas outras questões, como a visual, né? Vamos lá, comparação, validação. Aqui eu não estou conseguindo, o azul? Cyberbullying. O amarelo? Apostas online. O outro azul? Desinformação. Discurso de ódio, que a gente lute contra tudo isso que nos afasta e que mostre que a nossa singularidade é importante, que somos plurais e que isso que é o bonito, né? E que se a gente não aceitar o outro, não gostar, pelo menos que haja respeito, não é mesmo? É isso. Obrigada, gente!